Não vota de jeito nenhum, rapaz. Senhor presidente, O Antônio Brito tem medo do governador. o governo Bolsonaro é o governo de um país mais caro, é um governo da fome, é um governo do desemprego. São 19 milhões de brasileiros famintos, sentindo fome. Depois de tudo que vivemos na luta da campanha contra a fome de Betinho, voltamos a conviver com a fome ainda pior. Essa responsabilidade é exclusiva de Bolsonaro e de todos que o defendem. São 14 milhões de desempregados. São famílias e inúmeras pessoas em situação de rua. Em todas as grandes cidades, não há um viaduto que não tenha uma família inteira morando. É um Brasil da desigualdade e da pobreza. É um Brasil da insensibilidade. O debate que diz respeito à questão do acesso aos absorventes para as mulheres pobres é um absurdo completo. Então é um governo da fome, da insensibilidade e do pouco caso com o Brasil. Este é o pano de fundo do debate que a gente está fazendo, presidente Arthur Lira. A gasolina, quando passa de R$7, ela não afeta só a vida de quem tem carro, ou do motorista do Uber, ou do motorista do táxi, ou dos profissionais que trabalham, dependendo diretamente disso, mas afeta no preço do alimento. Afeta diretamente a inflação. É bom lembrar, senhoras e senhores deputados, que desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República, o ICMS, que é o que nós estamos votando agora, não aumentou 1% sequer. Eu vou repetir. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República, o aumento do ICMS foi de 0%. 0%. A gasolina subiu 42%. O gás subiu 41%. O diesel subiu 38%. Olha, senhoras e senhores deputados, se a gasolina subiu 42% e o ICMS não subiu, há um raciocínio lógico. Não é o ICMS o vilão que determina o preço da gasolina. Portanto, não será através do ICMS que nós vamos resolver a questão. É isso que a oposição está aqui denunciando. A oposição está fazendo isso com muita responsabilidade, com muito debate. Debate, inclusive, com a presidência dessa casa. Evidente que há divergências no voto, mas a responsabilidade no que diz respeito à fala, à denúncia, unifica toda a oposição. Nós precisamos debater o papel da Petrobras diante da sociedade brasileira. Desde o governo Temer, houve uma mudança e que Bolsonaro insiste no erro. Há um desinvestimento no refino, na tecnologia, no papel da Petrobras de garantir o desenvolvimento deste país. E um direcionamento para que a Petrobras seja boa apenas e exclusivamente para os seus acionistas. Daí a vinculação do preço do combustível ao mercado internacional. Esse sim deveria ser o ponto a que nós deveríamos estar agora, neste momento, presidente, concentrados. Como é que se determina o valor de um produto, deputados e deputadas? É o valor da produção, é o lucro, definindo qual é, e é o custo dessa produção, que vai definir esse produto. O que se fez durante o governo Temer foi se retirar isso e se colocar vinculado ao mercado internacional. Então não é mais o custo da produção, os impostos e o lucro. Se trocou isso, que é o valor, é o cálculo para qualquer produto, para a dolarização do preço. Isso interessa exclusivamente aos acionistas. A Petrobras não pode ser importante apenas para os seus acionistas. A Petrobras precisa ser importante para o desenvolvimento desse país, gerando um crescimento econômico e garantindo que a exploração do petróleo traga benefício ao conjunto da população. Nós não vamos resolver o problema. Não é correto, presidente, mais uma vez alimentar o conflito com governadores. A mesma estratégia que o presidente Bolsonaro adotou no que diz respeito ao combate à Covid. É um erro.
Nesse momento, carecemos de um líder, carecemos de um presidente que tenha legitimidade diante do poder, que fale para o seu povo, entendendo a realidade desse povo. Não que fale para a sua base de fanáticos, não que fale exclusivamente pensando nas suas redes sociais, mas que tenha responsabilidade com a realidade desse povo. Nós não temos um presidente da República, nós temos um líder fanático, nós temos alguém com irresponsabilidade, alguém que pensa em armar um povo e não educar esse povo, alguém que é insensível com as mortes e com uma pandemia e se preocupa apenas com a possibilidade de se reeleger a qualquer custo. É esse o debate de fundo que a gente tem que fazer aqui. O papel da Petrobras é muito importante. É uma empresa decisiva para esse país. Tem uma história fundamental nesse país. Nós não podemos estar vinculados ao mercado internacional e sucumbindo a Petrobras a interesses de um mercado de ações. Esse é o erro profundo. Nesse sentido, a insistência da adoção de preço do governo Michel Temer é o erro maior. Nós não vamos consertar daqui a 2 anos. Esta medida que nós estamos aprovando hoje, depois da eleição, isso é muito sintomático, depois da eleição o preço volta a subir. Então isso não vai resolver. A oposição não quer o quanto pior melhor. A oposição não é, evidentemente, inconsequente, independente de qualquer voto, porque tem algo que nos unifica. Nós sabemos que nós não estamos resolvendo o problema real do preço do combustível. Nós estamos criando nesse momento uma possibilidade de Bolsonaro dizer que reduziu o combustível, que daqui a pouco vai aumentar, porque não tem coragem de ir onde o problema está. Essa é a questão central. Então o Brasil, que é o Brasil dos famintos, o Brasil do desemprego, o Brasil da falta de assistência, o Brasil da falta de diálogo. O Brasil não aguenta mais essa falta de pacto, essa falta de uma liderança nacional que seja possível para chamar os governadores, chamar os prefeitos e sair dessa crise profunda. Nós chegamos a 600 mil mortos. O presidente da República foi incapaz, presidente Arthur Lira, de se dirigir à nação e de lamentar esse episódio. Muito pelo contrário, agride jornalistas. E é sintomático que o prêmio Nobel venha exatamente dado a jornalistas que lutaram contra governos autoritários, assim como esse. Um governo que manda jornalista calar a boca e que, quando o jornalista pergunta sobre os 600 mil mortos, que é uma pergunta óbvia, ele diz em qual país não morreu gente. Não tem a sensibilidade mínima para liderar um país. Então, nesse sentido, a liderança da minoria fez um debate profundo nessa casa. A gente está liberando a votação nesse momento, porque há divergência no voto, e a gente tem muito respeito por todas as bancadas, mas a gente sabe que o problema central não está sendo atingido nesse momento. Nós vamos perseguir isso. Nós vamos perseguir a necessidade de fazer com que o preço do combustível seja atrelado ao seu custo de produção e não necessariamente para agradar acionistas e jogar a Petrobras apenas no interesse do mercado. Ela precisa ser responsável pelo crescimento, geração de emprego e desenvolvimento desse país. Obrigado, presidente. A liderança da minoria libera.